Boa noite. Vamos começar a nossa aula da disciplina de gestão estratégica. Eu sou o professor Fábio Goldner, professor da disciplina, e vamos trabalhar hoje questões relacionadas com análise do ambiente competitivo, né? E as 5 forças de Michael Porter. Elas estão lá, acredito que nossa unidade número 1 da disciplina de gestão estratégica. Estou no processo de gravação dessa aula e aí acredito que amanhã pela manhã já disponibilizarei, né, o link da gravação. Quem não tiver condições de participar, depois pode ouvir a aula e me perguntar, fazer perguntas pelo fórum. Inclusive o material, os slides que eu vou projetar aqui, eles foram disponibilizados lá no fórum de dúvidas, e aí qualquer dúvida, qualquer situação, é só entrar em contato que eu vou tirando as dúvidas sem problema nenhum. Tem outra aula marcada para o mês de junho, e se eu sentir necessidade de ter outra aula, né, a gente faz nesse meio tempo. E também já gravei microaula de análise SWOT, já estou gravando outras microaulas e vamos disponibilizando a partir da semana que vem outras microaulas lá no bloco de microaulas. Bom, então vamos começar. Se tiver alguma dúvida, né? Eu estou vendo que está o Bruno aqui comigo. Se tiver alguma dúvida, é só me chamar aqui no chat ou abrir o microfone, sem problema nenhum, tá? Eu vou projetar aqui os nossos slides, né? Que tem a ver com a análise do ambiente competitivo, o que é esse ambiente competitivo, e as 5 forças de Michael Porter, né? Então, o que é a análise do ambiente competitivo, né? Quais são os objetivos, né, dessa análise, né? Então, o objetivo da análise do ambiente competitivo dentro da estratégia é entender como as forças do ambiente, né, principalmente as forças externas, vão influenciar na competitividade das empresas. Nós não podemos esquecer que as empresas hoje elas vivem num ambiente ultra competitivo. Questões relacionadas com globalização, né? Isso tudo faz com que as empresas estejam buscando novos clientes, novos mercados, agregando questões relacionadas à inovação, e isso afeta a competitividade das empresas, né? E também o outro objetivo dessa análise do ambiente é ser capaz de analisar um ambiente competitivo e formular estratégias empresariais. Então, vocês vão ter aí na gestão estratégica as estratégias genéricas de Michael Porter, né? Eu vou trabalhar com diferenciação, com foco, ou eu vou trabalhar na gestão de custos. Eu vou ter o custo menor. Então tem essas estratégias que vão ser aplicadas pelas empresas. Independente, pessoal, do tamanho da empresa, independente do local onde essa empresa esteja sediada. Claro que em cada local, em cada país, em cada estado, município, você tem questões que você deve levar em consideração. Mas, de uma forma geral, né, você tem a formulação das estratégias, né? Aí tem uma questão interessante, e a gente remonta lá na teoria geral da administração, que é o seguinte: a teoria clássica da administração, né, os primeiros grandes teóricos da administração, Frederick Taylor, Henri Fayol, Max Weber, eles consideravam as organizações, né, eles consideravam as empresas, né, eles consideravam que faziam parte do ambiente fechado. Bom, eles não entendiam as organizações como voltadas para o ambiente externo. Eles achavam que era ali planejamento, organização, direção, coordenação e controle ali internamente. Eles não tinham essa visão de que variáveis externas iriam influenciar no processo, né, de estratégia ou na sobrevivência dessas organizações. Pois é, mas aí, numa organização mais moderna, nas teorias
teoria organizacional mais moderna. Nós temos alguns autores como o Katz e o Kahn, que aí eles já começam a dizer o seguinte: olha, tudo bem, a gente entende que existe um ambiente interno. Taylor, Fayol e Weber foram fundamentais para a construção de uma teoria administrativa, a construção da preocupação estratégica das empresas, mas não dá para entender uma organização só com o ambiente interno, né? As organizações mantêm um relacionamento dinâmico com o ambiente, principalmente o ambiente externo, que vai ter influência na sua gestão. Então, como que eu posso negar, por exemplo, a influência da economia, a influência da política, a influência da globalização, a influência das guerras? Estamos vivendo um período de guerra, a influência da pandemia, questões de saúde que a gente nem levava em consideração, a questão demográfica, né, que é o estudo das populações. Ou seja, isso tudo influencia na gestão de uma organização. O meio ambiente externo, a questão ambiental mesmo, né, poluição. Eu estava fazendo uma lista, analisando um site das 50 empresas mais inovadoras do ano de 2022, né, e das 10 primeiras, 5 ou 6 tratam de questões voltadas para o meio ambiente. Então, não tem como você deixar de levar em consideração isso, né? E aí eu tenho uma figura aqui, né, justamente falando sobre isso que eu estou comentando aqui, que é: todas as organizações são afetadas pelos componentes gerais do macroambiente de negócios, né, que está em volta do ambiente da organização, que é a questão política, a questão das leis, a tecnologia. Como é que eu posso hoje deixar de levar em consideração a tecnologia, a tecnologia, seja da informação, seja de qualquer outro tipo de tecnologia, as técnicas, né? A demografia, que é o estudo das populações, o envelhecimento da população, né? A questão internacional, a influência da internacional, a globalização, né? A influência internacional, a globalização, as guerras, a questão econômica. Aí você tem a questão energética, questão de petróleo, gás, a questão social e a questão natural. Então você vê que nós temos esse macroambiente direcionando aí a nossa competitividade. Então cada organização, cada empresa também funciona em um ambiente competitivo, né, mais próximo dela e mais imediato, que é o microambiente, né, que é ali próximo dela, certo? Este ambiente competitivo compreende organizações específicas com as quais a organização interage, né, que é o setor industrial, por exemplo, né? Então veja, nós temos um setor importante da economia brasileira, setor alimentício, na área de massas, né, de pães, biscoitos, macarrão, que está sendo influenciada muito por duas questões nesse momento: a questão econômica e a questão internacional. Porque os dois países que estão envolvidos nessa guerra são países produtores de trigo. E aí o preço internacional do trigo, né, preço internacional do petróleo tem influência nos preços aqui dessas commodities aqui no Brasil. Então, você veja que uma situação externa, né, influencia na nossa política aqui enquanto empresa. Então, isso tem a ver com a competitividade das organizações. E aí eu tenho várias formas de analisar, né, o ambiente competitivo, a análise do setor. E nós vamos estudar aqui, nessa aula, né, nesse momento, análise estrutural da indústria. Ou indústria que eu chamo, que a teoria diz, é o setor. Né, o setor onde essa empresa está inserida. Então essa técnica, ela leva em consideração que existem 5 forças competitivas
que às vezes você não enxerga, né? Mas que essas forças competitivas, elas exercem uma influência muito grande nesse setor, umas mais, outras menos, mas elas exercem. Essas forças, elas têm o poder, elas podem determinar o grau de lucratividade do setor. E aí o Michael Porter, que é o grande autor, né, que desenvolveu essas 5 forças, ele estudou, por exemplo, o setor de petróleo nos Estados Unidos durante um tempo, durante, sei lá, 10 anos de análise, né, de dados dos últimos 10 anos, da época que ele fez a pesquisa, e ele começou a comparar, mas por que dentro de um setor, de um mesmo setor, eu tenho empresas muito lucrativas que trabalham com o mesmo tipo de produto, e que tem mais ou menos o mesmo tipo de cliente, e aí eu tenho empresas que têm uma lucratividade maior e outras que têm lucratividade menor. E aí chegou a algumas conclusões, e uma delas foram essas 5 forças competitivas, ok? Pessoal, esse tipo de disciplina ajuda, inclusive, com relação a provas como o ENAD, que o pessoal, né, da administração e de contábeis vai fazer, né, quem vai formar, né, 6º e 7º período. Também ajuda muito com relação a concursos públicos e também entender quem é empresário ou quem é empreendedor, entender como é que funciona um pouco o setor onde a sua empresa está inserida, tá? Bom, aí essa lucratividade das empresas, como eu falei, né, ela pode ser influenciada pelas 5 forças competitivas, que são ali no centro, né, a rivalidade entre os concorrentes do setor. Quando ela é muito alta, isso é uma força competitiva muito importante. Eu tenho a barreira de entrada de novos concorrentes, que as empresas que estão naquele setor criam barreiras para que os novos entrantes, novos concorrentes não entrem, ou que seja difícil deles entrarem, porque um novo concorrente vai dividir o espaço do mercado com quem já está no mercado, e isso não é vantajoso para quem está no mercado, ok? Aí eu tenho poder de barganha do fornecedor, o fornecedor é maior do que eu, ele tem um poder de barganha maior de negociação, e eu tenho o poder de barganha do comprador, quando o comprador é maior que o fornecedor, ou o grupo de compradores é maior que os fornecedores. Então o comprador vai exercer mais barganha, mais poder de barganha em cima do fornecedor. E eu tenho ameaça de produtos substitutos. Tem algum produto que vai substituir o meu produto? O produto que eu desenvolvo, que eu vendo? Se tem um produto substituto, isso é uma ameaça. Então, eu vou dar exemplos, né, mais daqui a pouco, né, no desenrolar dos nossos slides aqui, de cada uma dessas forças, né? Entender, então, como é que funciona no seu setor. Nós estamos falando de análise do ambiente competitivo, análise do setor, né? Entender essas 5 forças é fundamental para a gente formular a estratégia competitiva. Como que nós vamos atuar no nosso setor? Então, existem essas 5 forças que muitas vezes o pessoal, os empreendedores, os empresários, não conhecem, ou conhecem e não dão muito valor, mas que tem uma influência grande na competitividade desse setor. Ok? Aí eu tenho as 5 forças: ameaças de entrada, poder de negociação do fornecedor, do comprador, né, barganha, ameaça dos produtos substitutos e a rivalidade entre os concorrentes existentes. Nós vamos explicar uma por uma, mas nesse slide aqui tem explicadinho. Esse slide, de novo, só reforçando a informação, ele está disponível na sala, no AVA de Gestão Estratégica, no Fórum de Dúvidas e de Notícias. Eu postei hoje lá de manhã esses slides para que vocês possam acompanhar e estudar e ficarem à vontade. Então, primeira força, rivalidade no setor. Rivalidade dos concorrentes no setor, entre os concorrentes. Então as empresas competem pelos mesmos clientes consumidores.
e tentam ganhar participação de mercado. Imagina o seguinte, você está lá em Caratinga, você tem uma loja de calçado em Caratinga, e aí tem um vizinho de uma rua depois lá próximo que tem também uma loja de calçado. Vocês estão concorrendo pelos mesmos clientes, ou seja, de Caratinga e das cidades ali próximas. Vocês estão concorrendo pelos mesmos consumidores. Existe uma concorrência. Ah, professor, mas tem algumas questões relacionadas ao tempo de mercado, tem questões relacionadas a preço, qualidade, marca, claro que tem. Mas, de uma maneira inicial, de uma maneira para poder avaliar essa questão estratégica, você precisa se posicionar. Você vai concorrer com aquele, né? E aí você precisa fazer algumas questões, levantar algumas questões. Quem são os seus concorrentes? Será que, por exemplo, eu tenho concorrente direto e concorrente indireto? Imagina que uma loja que só vende roupa feminina de marca, sei lá, né? Uma boutique, né? Ela concorre diretamente com uma loja de roupas masculinas? Não. Eles podem até ser concorrentes e tal, mas eles não concorrem com loja de roupa. Eles são lojas de roupas, mas eles não são concorrentes diretos. Imagina assim também, eu tenho uma marca de chocolates que chama Garoto, que é inclusive aqui da minha região, aqui de Vila Velha. Eu estou em Vitória, mas aqui próximo. E eu tenho uma marca de chocolate chamada Copenhagen. Eles estão posicionados em mercados, é o mesmo produto, chocolate. Concorda? Sim. Claro. Mas eles são concorrentes diretos? Eles não são concorrentes diretos. A Copenhagen tem outro tipo de cliente da Garoto. Apesar de estarem posicionados na indústria de chocolate, no setor de chocolate. Só que um está num posicionamento diferente do outro. Então, quem são os meus concorrentes? E aí eu defini esses concorrentes, como é que eles competem? E aí eu preciso entender a dinâmica deles, né? Quais as estratégias desse meu concorrente? Começa a pensar assim, você que está no mercado, você que trabalha numa empresa, quem são os nossos concorrentes aqui em Leopoldina, por exemplo? Aqui em Juiz de Fora? Quem é que concorre com a gente? Como é que eles fazem? Como é que eles trabalham a questão da divulgação? Eles têm os mesmos fornecedores que a gente? Como é que é isso? Né? Como é que eles vendem? Como é que é a logística deles? A gente começa a entender. Então a competição é mais intensa quanto maior o número de concorrentes, claro. Isso vai influenciar na estratégia, professor? Vai. Quanto maior o número de concorrentes, né, maior a rivalidade, aí a margem de lucro pode diminuir. Tá vendo? Tem uma influência grande aí. Então essa é a primeira das 5 forças. Ok? Aí nós temos uma outra, né, que é os novos entrantes ou os novos concorrentes. Ameaça de novos entrantes ou novos concorrentes. Bom, vai entrar um novo concorrente, beleza, tá. Ele consegue consegue superar as barreiras que esse mercado tem? Porque tem mercado que tem barreiras muito difíceis de serem transponíveis, eu diria algumas até impossíveis. Imagina que nós queremos criar uma fábrica de cimento. Vai ser difícil. Por quê? Porque é muito específico, existem poucas fábricas de cimento nesse país e que elas forçam para não ter novos entrantes. Então, a ameaça de novos entrantes vai depender da força, da intensidade das barreiras de entrada. Como? Economia de escala, por exemplo. O que é economia de escala? Quanto mais eu produzo um produto, a tendência é que o custo unitário dele diminua, ou seja, em grandes quantidades. Então, esse setor é necessário produzir em grandes quantidades? Se for, isso é uma barreira de entrada. Então,
E esse setor aí eu preciso de, né, preciso de ter grande escala de produção. Segunda grande barreira de entrada aí, dependendo do setor, é a diferenciação do produto. Esse produto é diferenciado. Quanto mais for diferenciado, mais isso é uma barreira. Né? Será que eu consigo fazer igual ou melhor do que o meu concorrente? Porque olha só, pessoal, nós estamos discutindo aqui gestão estratégica, nós estamos falando. Eu não posso ser igual, né? Inclusive na estratégia vai falar lá, não posso ser igual ou pior do que o meu concorrente. Eu tenho que ser melhor do que ele. Ah, mas eu sou igual, então vamos tentar inovar, vamos tentar melhorar para poder ser melhor do que ele. Porque aí o cliente vai comprar o meu produto e não vai comprar o do concorrente. Então a diferenciação do produto, ela é uma questão importante nessa discussão. Capital, grana, dinheiro. Como é que é para entrar nesse setor? Precisa de muito investimento para capital inicial? Se precisar, é uma barreira. Inibe a entrada. E questões de políticas governamentais. Dependendo do setor, ele é muito regulado. Regulações. Lembra que eu coloquei aqui do ambiente, né? O ambiente político legal? Ó, o macroambiente. Porque isso tem uma influência aqui, ó, na barreira de entrada. Quanto mais regulamentado for esse setor, você tem essas questões governamentais que vão influenciar na sua estratégia. Então, isso é uma barreira. Então, mais uma força, a barreira de entrada dos novos concorrentes. Tá? Bom, aí eu tenho poder de barganha do fornecedor e poder de barganha do comprador. Com relação ao fornecedor. Poder de barganha, poder de negociação. Sabe? Bom, quando que eu imagino, quando que eu percebo que os fornecedores têm poder, que eles podem influenciar na minha estratégia? Quando existem poucas empresas fornecedores dos insumos do setor. Imagina assim, eu sou um material de construção. Aí em Cataguases, por exemplo, aí em Teófilo Otoni. E eu preciso comprar um dos produtos do meu setor que tem maior saída, é cimento. Aí eu vou ver quantas fábricas de cimento tem próximas de mim. Mais próximas. Uma, duas. Ou quantos distribuidores de cimento tem? Um, dois. Então, esse fornecedor, ele tem poder, porque são poucos fornecedores. Porque também o ativo, o insumo é muito específico. Cimento é específico, por exemplo, ele não tem substituto. Tá vendo como que uma coisa vai alinhando a outra? Então o produto é muito específico, o insumo é muito específico, o ativo é muito específico, tem poucos fornecedores. E aí esse fornecedor exerce uma influência muito grande. Quando ele é maior também, quando ele tem tamanho, quando ele tem escala maior do que você, ele também tem uma influência, exerce uma influência muito grande. Bom, se você tiver que trocar de fornecedor, se tiver custo ou barreiras para você trocar de fornecedor, não for tão fácil assim trocar de fornecedor, o que a gente chama de custo de mudança, que não é nem muito, às vezes, financeiro, mas é tempo, é logística, são outros custos, isso dá poder para o fornecedor. Eu não consigo trocar de fornecedor rapidamente. Então, se eu não conseguir, esse fornecedor ganha poder e aí ele te influencia na sua estratégia. E se o setor de negócios não for importante para o fornecedor, tá? Talvez não é tanto o setor dele, então ele vai, com isso, exercer influência sobre a sua estratégia, sobre o setor. Então, isso é o poder de barganha do fornecedor.
Pois é, na outra ponta, eu tenho o poder de barganha do comprador. Aí agora é diferente. É o comprador que tem um poder maior com relação ao fornecedor. Primeiro, esse poder aparece quando você faz compra de grandes volumes. Aqui no Espírito Santo, nos anos 90, nós tivemos uma união de pequenos supermercados e eles criaram uma rede de empresas chamada Central de Compras. O nome é muito sugestivo, por quê? Para diminuir o poder do fornecedor, para eles ganharem poder de comprador, porque estava na iminência de chegar aqui em Vitória o Carrefour. Então, estava vindo um novo concorrente e esse pessoal era pequeno, não eram grandes compradores, não eram empresas grandes, e aí eles se juntaram para poder fazer compras em grandes volumes. Daí, né, eles começaram a ter um poder de compra melhor, poder comprar produtos, né, melhores, né, com qualidade melhor, com preço melhor, com condições de pagamento melhor. Então eles começaram a diminuir o poder do fornecedor e ter um poder enquanto comprador. Também esses compradores, eles têm poder quando os produtos comprados são padronizados e não diferenciados. Então, commodities, por exemplo, produtos que não têm diferenciação. Então, o comprador vai exercer um pouco mais de influência ali. Quando o valor percebido pelo comprador for pequeno e os próprios compradores podem passar a produzir um insumo. Opa, aqui a gente fala que é uma integração a montante, que eu venho para trás no processo produtivo, eu sou um comprador de matéria-prima, mas eu posso, dependendo do setor, produzir a minha matéria-prima. Imagina o seguinte, eu sou uma empresa no setor de colchões. Eu tenho uma indústria de colchões. E a matéria-prima, o insumo que mais é utilizado nessa produção de colchões é espuma. Imagina então que os fornecedores de espuma têm muito poder sobre os compradores, porque tem muito menos fábricas de espuma do que fábrica de colchão. E o ativo é específico. Tá? O que acontece? Se eu tiver condições de criar uma fábrica de espuma, como aconteceu já, uma grande fábrica de colchões, para diminuir essa influência dos fornecedores e aumentar a dela enquanto compradora, ela criou uma fábrica de espuma, onde ela não precisa mais comprar isso. Claro que ela teve que fazer todo, né, o estudo, a questão do custo, se adequou e ela tem essa fábrica de espuma. E ela consegue, então, ter produtos de alta qualidade, ter esse poder, né, e ter uma estratégia diferente. Então, eu tenho poder de barganha do fornecedor e do comprador. E a última das 5 forças é a ameaça de produtos substitutos. Tá? O que é isso? Será que tem algum produto que vai substituir o meu? Algum produto que substitua o meu? Por quê? Né? O avanço, né, da tecnologia, seja ela da informação, tecnologia de produção, de processos, né? Isso conduz ao desenvolvimento de produtos que vão substituir aqueles existentes. Então, o poder de produtos substitutos é maior quando oferece vantagem de preço em relação ao que já existe e proporciona vantagem de desempenho, né? A questão da relação do custo-benefício para os produtos e serviços. Um exemplo, manteiga e margarina. A margarina é um produto substituto da manteiga e que
né, ela tem, né, quem passa a ter, quem produz manteiga, né, tem essa... Ah, antigamente não tinha margarina, ok. Aí foi descobrindo e tal, chegou essa produção de margarina. E aí você tem um produto que substitui o seu. E isso faz com que, né, você tenha essa ameaça. Imagina o seguinte, um exemplo mais recente. Eu tenho café, pó de café. Pó de café. Bom, professor, tem algum substituto do café? Eu diria assim, que o próprio setor desenvolvendo, né, a tecnologia, criou, por exemplo, a cápsula do café. Você tem o café e tal, e você tem a cápsula. Se você da indústria muitas vezes não se adequar, você vai ter problemas com isso. O café, ele é um produto substituto ao chá, por exemplo, do chinês. Cada vez mais o café está entrando no mercado chinês. Aqui no Espírito Santo, em Minas Gerais, né, são dois grandes produtores de café. O Espírito Santo produz muito café conilon e em Minas Gerais muito café arábica, o café robusta, né, principalmente café arábica, que tem uma bebida muito interessante. Está substituindo o chá na China. Não vai substituir, talvez, completamente, mas tem um peso muito grande hoje na economia chinesa e na economia dos exportadores, né, nós aqui no Brasil, por exemplo. Então, produto substituto, né, vai substituir, né, e é uma força competitiva. Então, eu tenho esse panorama, 5 forças que às vezes o gestor, o empreendedor, ele não percebe assim, às vezes ele tem que entender isso. E aí quem está estudando, né, quem está fazendo um curso superior, seja de contábil, seja de administração, seja um tecnólogo, que tenha esse contato com esse tipo de teoria, com esse tipo de... Começa a perceber que isso tem uma força prática muito grande. Começa a olhar para o lado e dizer assim, poxa, aquele professor falou lá que produtos podem substituir. Imagina o seguinte, eu tinha câmeras digitais, né, aquelas câmeras que não eram semi-profissionais nem profissionais, câmeras comuns, digitais. Qual foi o produto que substituiu a câmera digital? Você deve estar com ele na mão agora, o celular. Tanto que a estratégia das grandes companhias que produziam essas câmeras e que são do ramo do setor fotográfico, Nikon, Canon, Fuji, elas não produzem mais esse tipo de câmera. Elas produzem câmeras semi-profissionais e profissionais. Veja como que esse tipo de força estratégica moldou, né, que o Michael Porter fala do shape, né, da estratégia, né, o molde da estratégia da empresa, teve que mudar. Porque o celular, que é um produto que não tinha nada a ver com o mercado fotográfico, substituiu a câmera. Veja como é que isso... E isso está vendo aqui, olha o nosso texto aqui do slide, nos avanços tecnológicos. Então eu tenho outra questão aqui, o tablet, né, substituindo o desktop, o notebook substituindo o desktop, aí também você tem o ultrabook substituindo o tablet, e aí você vai vendo essas transformações, como que algumas estratégias de empresas têm que se adequar a esse tipo de mudança estratégica e né, como que eu vou adequar isso aí, tá? Então essas 5 forças, elas vão moldar, elas vão dar o shape, vão dar o molde da sua estratégia. Bom, entender, aí falando da análise, né, da estrutura do setor, né, da indústria, né, entender essas 5 forças competitivas é fundamental para você formular a sua estratégia. Como é que eu vou competir? E aí é interessante isso, né? Deve-se entender que com o dinamismo e a volatilidade dos mercados atuais, né, como que é dinâmico e volátil, muda toda hora, né,
pode alterar, né, a relação, essa volatilidade, esse dinamismo, ele pode alterar a relação de forças em qualquer setor, né? Pode ter essas alterações. Então, as pressões exercidas por cada uma dessas 5 forças são determinantes da lucratividade, e da competição. Eu falei no início, né, que essas 5 forças elas podem ter uma influência muito grande na competitividade, na lucratividade de uma organização. Na horizontal aqui dessa figura, né, temos a batalha pela lucratividade, diferença entre preços praticados e custos de insumos, né? E na vertical, a batalha com os concorrentes existentes e os novos. Então, ele fala na horizontal, você tem poder de barganha do fornecedor, a rivalidade, né, entre os concorrentes e o poder de barganha do comprador. Então, você está falando de lucratividade, né? Fornecimento, venda. Quando você fala na vertical, você está falando da entrada dos concorrentes novos e da ameaça de produtos substitutos. Aí você está falando da concorrência. Quanto maior a intensidade competitiva, olha só, hein? Olha que coisa interessante. Quanto maior a competição, a intensidade dessa competição, menor o potencial de lucro. Quanto maior essa influência vertical, menor o lucro na horizontal. Tá? Então, nós temos essas questões estratégicas que são muito bacanas, né, da gente entender isso aí. Ok? Bom, algumas dicas importantes sobre as 5 forças do Michael Porter, né? Bom, atualize sua análise das 5 forças do Porter periodicamente. Ah, professor, todo mês? Não. Todo ano? Talvez. Né? Isso mudou da pandemia para cá? Mudou. Mudou da pandemia para cá. Imagina que nós tínhamos setores onde delivery era uma coisa assim, surreal. Não, entregar para quê? Hoje delivery é uma necessidade. Né? Segunda questão aqui, ó. Dica. Não subestime os produtos substitutos. Não subestime. Olha o caso manteiga margarina. Olha o caso das câmeras digitais e o celular. Não subestime. Uma coisa que eu ouço muito já há algum tempo, há uns 15, 20 anos. Fornecedores devem ser parceiros. Parceria é ganha-ganha. Às vezes eu ganho menos um pouco, mas eu ganho. Às vezes eu ganho mais um pouco, ele deixa de ganhar. É parceria, tanto nos momentos muito bons, como nos momentos que não são tão bons assim. Então é parceria. Dificulte a chegada de novos concorrentes. Lógico, dentro da questão da ética, dentro da questão legal, não é fazendo, desculpa a expressão, falcatrua. É dificultar sob o ponto de vista estratégico. Seja muito bom, né? E para que esse concorrente não queira entrar ali. Não coloque todas as suas fichas em um único tipo de cliente. Aí tem algumas questões, né? De você diferenciar o produto, né? De você ter outro tipo de cliente, não ter um tipo só. E determine o posicionamento competitivo do seu negócio. Vou competir por inovação, diferenciação, eu vou competir por custo, eu vou focar, como é que vai ser? Então, de vez em quando você vai alterando, você vai olhando, vai vendo como é que o mercado... Claro, pessoal, isso não acontece do dia para a noite. Você tem que ter informação, você tem que participar do setor, né? Ter informações daquele setor. Você tem que ler muito sobre economia, o que está acontecendo no mundo, no seu país, no seu estado, no seu município, olhar o seu concorrente. Então, assim, não tem jeito. Vai gerenciar um negócio, tem que ter essa visão. Professor, isso é para todo tipo de empresa? Pessoal, é para todo tamanho de empresa, sim. Tá?
Bom, e aí eu tenho as referências, né? Essas referências estão lá no slide. Eu construí isso a partir de artigo, de livro, né? De site, e fui montando para a gente poder, né? Ter esses slides. Bom, então essa é a nossa aula conectada sobre as 5 forças de Michael Porter. Né? Essa aula vai estar disponibilizada. Eu vou também gravar outras microaulas, né? Que são aquelas aulas menores, né? Onde eu vou fazer a gravação e disponibilizar também de assuntos específicos. Já tem análise de SWOT lá, né? Eu vou trabalhar outros assuntos e vou disponibilizar a aula para vocês. Espero, né, que no próximo momento, em junho, vocês compareçam. E aí, precisa tirar alguma dúvida de algum exercício, de algum material, de alguma coisa que eu possa ajudar, é só entrar em contato com com comigo, né, no fórum de dúvidas ou no inbox mesmo, lá no AVA. Você pode entrar em contato comigo, tá? Então agradeço. Quem não pôde participar, veja essa aula depois, que vai ser disponibilizada. Qualquer dúvida, só entrar em contato. Até breve e qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.